Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos estar aqui convosco, vamos estar neste domingo, dia do Senhor, Páscoa semanal, e vamos estar aqui. Toda semana a palavra de Deus vem ao nosso encontro com orientações, coisas bastante bonitas para a nossa vida. A reflexão que poderíamos fazer sobre a palavra de Deus hoje, tem que ter presente um pano de fundo, tipo assim: manto da miséria. Manto da miséria. Porque a miséria é um risco de sobrevivência. Um risco de sobrevivência. A pobreza pode ser assumida, a pobreza não chega a ser um risco da sobrevivência, mas a miséria, então, o manto da miséria. E é nesse contexto que a gente pode perceber, então, o caminhar de Jesus, que está indo para Jerusalém, para a cruz, saindo de Jericó, e aí a gente percebe um acontecimento bastante particular. E caminhando para essa reflexão, percebemos uma multidão. Estava Jesus, os discípulos, e o evangelista Marcos faz questão de destacar uma grande multidão. Podemos dizer que essa multidão que segue Jesus é uma multidão carregada de necessidades, uma multidão cega, uma multidão também que precisa se identificar. No Evangelho diz aí, aquele que estava lá, o Bartimeu, filho de Timeu. E o evangelista faz questão: Bartimeu quer ser filho de Timeu. Bartimeu, mendigo. E como é que ele está? Podemos perceber também como nós, multidão, seguimos Jesus, como é que nós estamos? A atitude que a gente percebe nesse cego Bartimeu pode ser a nossa vida, pode ser a nossa realidade. Vejam só, estava sentado na beira do caminho, como quem diz: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Este cego está aí, ele é identificado como filho de Timeu,
sentado à beira do caminho, como quem diz assim, sem ver, não consegue enxergar, não consegue perceber as coisas. Podemos perceber também, ele está correndo um grande risco. Mentir, correndo um risco. Essa multidão está com Jesus. Podemos perceber também isso. Essa multidão pode estar correndo um risco. Mas tem um detalhe muito importante nesse Bartimeu, que é a atitude dele. Além de sua situação, a sua circunstância, ele está atento. Está atento. Porque quando começou a ter o tumulto passando perto dele, começou a ter a multidão, e aí disseram para ele, é o filho de Davi. E aí ele grita. Vamos pensar em nós também, cada um de nós, as nossas situações, as situações da nossa vida, as situações de nossa multidão. E nessa multidão tem aqueles que repreendem, que xingam, cala, fica quieto. E muitas vezes, muitas pessoas até podem dizer, está assim mesmo, porque olha, ele não presta mesmo, é preguiçoso, não tem jeito, está daquele jeito, está pedindo mesmo, sem saber a história daquela pessoa, sem saber como é que chegou a dar nessa situação. Olha que é importante nós compreendermos e percebermos que pode ser que a multidão que segue Jesus pode estar na mesma coisa. Antes de criticar, vamos perceber bem a situação. E aqui nós vamos então compreender que ele, estando naquela situação, ele é repreendido, mas mesmo assim ele é crente. Confia. Repete de novo, grita de novo. Isto é, ele está convencido de que tem alguém que pode ajudar ele, que tem algo que pode acontecer na vida dele, que pode sair daquela situação tão difícil que ele está vivendo. E aí o que ele faz? Quer falar com quem? Com o Nazareno. O Nazareno. Olha, pode ser que seja a minha esperança. Logo depois ele chama ele de filho de Davi. Tem piedade. Já há um salto de qualidade que a gente percebe. Nesse contexto que a gente está refletindo, nesse pano de fundo do manto da miséria, que corre risco, a gente pode perceber ações. Ação. Qual é a primeira ação que a gente tem que refletir? A ação de Jesus. A ação de Jesus que faz o quê? Para e chama. E só diz assim: chamai-o. E chamai-o quer dizer o quê? Para nós, para a nossa vida e para a vida das multidões cristãs e do ser humano que existe aí, é aquele chamado que liberta. É aquele chamado profundo que desinstala a pessoa. É aquele chamado que acontece quando nós conseguimos estar amados, quietos. Quando nós chegamos ao momento de oração em que a gente fica na intimidade com Deus. Nessa intimidade com Jesus, Ele está nos chamando. Quantas vezes acontece de nós estarmos assim, lá, parados, sem pensar em muita coisa, lá pelas tantas começamos a pensar, e aí a gente percebe um Deus que chama, cutuca a gente. E é nessa intimidade nossa que a gente vai perceber que Deus está aí. Ele está passando. Se eu tomar atitudes, pode ser que Ele me diga: chama. E é exatamente aqui quando a gente percebe essa ação de Jesus, que chama para liberar e para as coisas novas, um salto de qualidade, a gente vai perceber que Jesus pergunta, questiona. Jesus questiona, mas o que Jesus pergunta para aquele cego? O que é que ele queria, senão aquilo que ele disse? O que é que ele queria? Ele que o veja, claro, né? Mas Deus sempre nos questiona.
O que tu queres? Quando tu rezas na tua intimidade, o que tu realmente queres? O que é que tu queres que eu te faça? E aí acontece, então, a ação de Jesus que chama e a ação de Jesus que questiona. E depois tem a reação, a ação e a reação. A reação é desse cego, dessa multidão, de cada um de nós. A reação, qual é que é? Joga o manto. Joga o manto, e esse manto tem que ser jogado, porque ele estava prejudicando aquele cego. Joga o manto e vai, sem enxergar bem direitinho ainda, porque estava ainda cego, sem enxergar direito, vai ao encontro de Jesus. Jogou o manto. E aí nós vamos perceber, ele jogar esse manto, o que pode significar para a multidão e para cada um de nós. Jogar o manto, que manto é esse? Nós precisamos deixar coisas para podermos ir ao encontro de Jesus. Precisamos jogar esse manto. Pode ser coisas antigas que a gente ainda está achando que é o mais importante. Precisamos jogar o manto que muitas vezes até os bens materiais tem que jogar para dizer que tem que estar livre. Muitas vezes esse manto pode ser ideias, mentalidades que nos escravizam. Muitas vezes esse manto que tem que ser jogado são apegos de coisas ou coisinhas que atrapalham a minha vida. Precisa ser jogado. Esse manto jogou o manto e deu um salto. Eis a questão do manto e a questão do pulo. Esse pulo é o pulo da esperança. O pulo da certeza que ele disse quando ele percebeu, olha, ele está te chamando. Imagina a alegria daqueles que estavam ali, imagina a alegria dele. Então, pula. Esse pulo é o pulo da esperança, da certeza de que com Jesus vale a pena. Esse pulo que ele dá é o encontro de Cristo. Foi até Jesus, ainda estava cego, e foi até Jesus. Desinstalou-se, desacomodou-se. É a igreja em saída. Quando o Papa Francisco fala, igreja fechada, na sacristia, não, vamos sair. Nós temos que dar esse pulo de qualidade, seja na questão externa, como na questão da missionariedade, os sinais que nós temos aí presentes nas missões. Perdido isso, e é como é belo a gente perceber nesse contexto tudo a questão da vocação, chamado. A palavra vocação é vocare, chamar. O que Jesus fez? Chamaram, vocação. E aí, como é que está a nossa vocação? Vamos então perceber como é que estamos nós com o chamado que Jesus nos faz. E o chamado que Jesus nos faz é exatamente pensar assim: a vocação está aqui, a vocação está nas famílias, as vocações estão aonde quer que nós estejamos. Por quê? Porque todo batizado é chamado. E aí vem a palavra sacerdote, na segunda leitura, né, da carta aos Hebreus, fala todo sacerdote, ele é carregado de força pelo sumo sacerdote, e por esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E quem são os sacerdotes? Todo batizado é sacerdote. Quem recebe o batismo, ele recebe o sacerdócio, que é a missão de Jesus: profeta, sacerdote e rei. O sacerdote, hoje destacamos o sacerdócio de Jesus, que é o nosso, que cada um de nós batizados recebemos esse sacerdócio. E ao percebermos esse sacerdócio, a gente vai perceber a frase que diz hoje: esse sacerdote é tirado do meio do povo, sai do meio dos seres humanos todos, os batizados. Cada um de nós
sintamos essa maravilha de ser sacerdote pelo chamamento de Deus. Que ninguém se arrogue desse direito, porque é uma graça de Deus. E aí nós percebemos também o sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial, que é o padre. O sacerdócio como um ministério, tanto é que a escola também tem um significado daquele manto que Jesus pôs ao lavar os pés em sentido de serviço para a igreja. Nesse contexto, a gente percebe bem claro o nosso chamado. O manto, o puro, o apoio. Nós precisamos não somente sermos sacerdotes, mas precisamos do apoio da comunidade. O sacerdócio ministerial deixa tudo para poder seguir Jesus Cristo mais de perto e mais profundamente. E isso nós precisamos do vosso apoio. Coragem, levanta, Ele te chama. Não é isso que o povo, a multidão disse por Zé, que deve ser dito também para todos os padres, todos os sacerdotes. Coragem, Ele te chama. E se Ele te chama, não é um mérito teu, é um mérito da graça, e por você escolhido. E aqui nós vamos compreender muito bem também, e Ele chama para quê? Esse chamado especial que Deus faz para o sacerdote, um chamado especial, qual é que é o sentido? Para oferecer sacrifícios. É o que diz a Escritura. Oferecer sacrifício. Sacrifício no altar. Primeiro para os sacerdotes, depois para todo o povo. Que beleza a gente perceber que nos altares do mundo inteiro acontece esse sacrifício do sumo sacerdote, Jesus Cristo. A maravilha de que estamos chamados para oferecer o sacrifício primeiro pelos nossos próprios pecados, depois pelos pecados do povo todo. E essa vocação é para a igreja missionária, igreja em saída, igreja que se identifica como aquela que nem Jesus caminhando, se instalando, saindo para Jerusalém. Com esse sentido, a gente percebe também a profundidade das vocações, as vocações da vida consagrada religiosa, dos irmãos e das irmãs, as vocações sacerdotais, as vocações para lideranças, leigos que devem assumir os compromissos da sua missão como batizados. E nesse contexto, lembrar: Deus dá vocações, Deus concede o chamado. Nós que devemos ficar atentos para receber o que Ele quer que eu faça. Ele vai nos questionar: o que queres que eu te faça? E a resposta é nossa: Senhor, que eu veja, e Ele vai me dar muito mais, que eu possa ver o que Deus quer